Hoje vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Se você quiser saber o que é o Tribunal de Cristo, quando ele acontecerá e quem participará desse tribunal, assista essa aula até o final e aprenda mais sobre a Palavra de Deus. Gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, fizesse seus comentários aí embaixo. Assim você ajuda o canal a crescer. Ajuda também o canal se você comprar em algum desses links que estão aí embaixo. São as nossas indicações sobre a literatura evangélica, principalmente relacionada à escatologia. São literaturas que eu indico e são muito importantes para o seu conhecimento e crescimento espiritual. Ao comprar por esses links que estão aí embaixo, você estará ajudando também o canal. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre escatologia. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a grande tribulação e o desfecho final desse período, com a batalha do Armagedon e a vinda do Senhor Jesus em grande poder e glória. Após esses eventos, acontecerá o milênio, mas nós deixaremos para falar do milênio um pouco mais na frente. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo, um evento que acontecerá no período da grande tribulação, só que não na terra, mas no céu. Ou seja, enquanto se desenrola a grande tribulação aqui na terra, lá no céu estará acontecendo alguns eventos. E um desses eventos é o Tribunal de Cristo. Vamos à aula. Gostaria de apresentar aos irmãos esses versículos que falam sobre o Tribunal de Cristo. Esses são os principais. A palavra de Deus diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E ainda lá em Apocalipse, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Veja que essas passagens sempre estão relacionadas às obras praticadas, aquilo que a pessoa realizou durante o período que esteve aqui na Terra. O bema era uma espécie de trono que ficava em cima de uma elevação, um tablado, para que o juiz pudesse julgar. Geralmente estavam relacionados aos Jogos Olímpicos da antiga Grécia ou das disputas, lutas e competições que eles faziam. E os vencedores, eles eram levados a esse lugar para serem recompensados e receberem ali coroas, recompensas, medalhas, pelo seu desempenho nos jogos e nas competições. Esse julgamento aqui não está ligado a uma condenação por um crime, mas serão julgados as obras. Já a outra palavra relacionada a tribunal é critério, e ela está ligada a um tipo de julgamento de crimes, onde a pessoa era levada a este lugar para ser julgada, mas não por obras virtuosas, mas por algo negativo, ou algum crime que tenha cometido. A palavra de Deus, quando fala lá em Tiago, mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrebatam para os tribunais? Essa palavra tribunal, nesta passagem, está falando de um julgamento criterium. O mesmo acontece lá em 1 Coríntios. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Esse julgamento, esse julgar, também está ligado a critério e não a bema. É isso que a palavra de Deus confirma lá em 1 Coríntios capítulo 3. Diz o seguinte: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Quando nós fazemos a análise dessas passagens, nós logo compreendemos que, quando Paulo se refere a esses dois tipos de tribunais, ele está se referindo a um
que é para julgamento e condenação, e a outro que é para a avaliação das obras feitas. Então, o bema, o tribunal, a mesma palavra usada para tribunal de Cristo, nas passagens que nós lemos, ela está relacionada à avaliação das obras, à avaliação daquilo que foi feito por meio do corpo. E na passagem de Coríntios, como nós lemos aqui, essas obras são comparadas a alguns elementos, alguns que resistirão ao fogo e alguns que se queimarão pelo fogo. Esse fogo é um juízo, é um julgamento. Porém, a Bíblia vai falar aqui no final que a pessoa que é avaliada nesse tribunal, onde as suas obras serão colocadas a provas pelo fogo, se ela se queimar, ele sofrerá prejuízo, detrimento. Contudo, não será condenado. Ele escapará, será salvo, como que através do fogo. Veja que são duas situações diferentes. Um julgamento, critério, é para condenar um crime, e o outro julgamento, o tribunal bema, é para julgar as obras realizadas. Alguns alcançarão as recompensas, e alguns sofrerão repreensões, ou deixarão de ganhar alguma coisa, sofrerá perdas. Aqui nós precisamos abrir um parêntese, que é a diferença entre o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco, ou o juízo final, como é conhecido popularmente. O tribunal de Cristo, ele é reservado apenas para os crentes. Aqueles que estão no céu estão sendo avaliados por Cristo pelas obras que fizeram aqui durante o seu período de vida aqui na terra. Já o julgamento do grande trono branco, ou do juízo final, ele é o julgamento para os ímpios, aqueles que viveram afastados de Deus, que nunca se arrependeram e nunca aceitaram o dom da graça na sua vida. Esses comparecerão perante um tribunal, um julgamento, um juízo diante de Deus. E esses terão um julgamento totalmente diferente. Enquanto no tribunal de Cristo, aqueles que aceitaram Cristo, receberam Cristo, se arrependeram dos seus pecados, aceitaram de bom grado a graça da salvação, do sacrifício de Cristo lá na cruz, e viveram as suas vidas para agradar a Deus, apesar de ainda serem pecadores e cometerem coisas que desagradam a Deus, esses terão um julgamento diferenciado. Nesse julgamento, muitos receberão recompensas, coroas. Outros receberão apenas repreensões e deixarão de receber recompensas. Sofrerão detrimento, como diz a palavra. Sofrerão perdas daqueles galardões que poderiam ter recebido, mas pela sua conduta, muitas vezes, eles deixaram de ganhar. É o que diz aqui a palavra de Deus. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, como somos pecadores, nós, apesar de crermos em Jesus Cristo, no seu sacrifício lá na cruz, que nos livra da maldição eterna e da condenação no inferno, nós ainda assim praticamos obras que não agradam a Deus. E por conta dessas obras que não agradam a Deus, nós seremos também avaliados. Essa avaliação não nos levará à condenação eterna, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas as obras, sendo boas ou sendo más, nós receberemos as recompensas e os galardões de acordo com as obras que praticamos. Então, a fundamentação do tribunal de Cristo, o motivo pelo qual ele será realizado, é as obras. Então, alguém pode se perguntar, então nós seremos salvos pelas obras? Não. A avaliação dessas obras não é para salvar a pessoa, é apenas para recompensá-la ou não. A salvação já está garantida pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Portanto, você, porque julga seu irmão, porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. E assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.
Aqui Paulo destaca a responsabilidade individual. Cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Aqui, irmãos, Deus não tratará com injustiça, não usará de favoritismos, mas será aplicada a justiça divina. Cada um, por esses pecados que aqui ele cita, você que julga seu irmão, você que cria contenda, você que ao invés de perdoar, odeia, esse tipo de coisa que acontece no meio dos crentes, esses pecados que são visíveis ou os invisíveis, aqueles que são externos ou que são internos, que só a pessoa conhece e sabe, o crente será avaliado pelas suas boas ou más obras. E aqui não adianta a pessoa ficar dando desculpas ou dizendo quais foram os motivos pelos quais os levaram a cometer tais práticas. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Hoje vemos muito as pessoas viverem dando desculpas, colocando nos outros as culpas dos seus próprios erros, das suas próprias falhas. Isso não importa diante de Deus. Deus é justo e vê todas as coisas. E essa é uma das funções do Bema, nos analisar para que nós possamos, diante de Deus, Deus justo e fiel, receber dele tanto aquilo que a gente fez de bom por meio do corpo, como também receber por aquilo que fizemos de mal. A palavra que Paulo usa aqui, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus, é uma palavra grega, logon, que significa prestação de conta detalhada de tudo que foi feito. Como um contador, um contabilista, que tem que dar de conta de cada centavo de uma operação financeira. Assim, nós estaremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta das nossas obras. Será que isso não deve causar temor nos nossos corações? Será que não devemos levar a sério a palavra, a obra, as ordens de Deus para como um crente deve viver? Pense nisso. Quando Paulo usa a ilustração desses elementos, ouro, prata, pedras preciosas, em contraste com madeira, feno e palha, Paulo está exemplificando aqui que alguns materiais passarão pelo fogo e não sofrerão dano. Outros, porém, sofrerão dano. Algumas das nossas obras passarão por esse julgamento e serão aprovadas, enquanto outras obras passarão por esse julgamento e serão reprovadas, serão queimadas pelo fogo. As obras, os feitos, as ações dos crentes que forem de ouro, de prata e de pedras preciosas, elas simbolizam aquelas que foram feitas com as motivações corretas. Ou seja, a pessoa obedece a Deus, realiza um certo trabalho, realiza ações positivas, realizam, por exemplo, o ide de Jesus, o pregai o evangelho. Isso tudo é muito bom e louvável. Contudo, muitos farão coisas boas e coisas positivas com as intenções do coração de maneira que não agradam a Deus. Vamos dar um exemplo. Digamos que alguém faz alguma caridade, dá uma oferta, uma contribuição para uma instituição que ajuda crianças com câncer, por exemplo. Se a pessoa faz essa doação porque ama, porque sente misericórdia e é sensível à dor dos outros, essa boa ação será recompensada por Deus como algo louvável. Contudo, se alguém faz uma boa ação, seja desse nível ou até mesmo o fato de apenas dar uma esmola a um mendigo na rua, mas a intenção ela é ruim, no sentido de que a pessoa dá para aparecer, ou dá para dizer, olha, Senhor, eu estou dando, viu? Olha aqui para mim, o Senhor tem que me abençoar, eu vou ser uma pessoa mais bem-aventurada, mais abençoada, porque eu estou fazendo o bem. Essa intenção, ela já é uma intenção interesseira. Ela é uma intenção que traz algo por trás da ação positiva. A ação em si, ela é boa. Contudo, a intenção por trás, aquela que ninguém conhece, ela é má. É o que Jesus fala aqui, que muitos davam as esmolas, muitos oravam e muitos jejuavam apenas para se mostrarem para os outros que eram mais espirituais ou mais próximos de Deus do que os outros. E Jesus os condena.
dizendo que essa não é a maneira correta de agradar a Deus. Que eles, na verdade, já receberam a sua recompensa. Não receberão de Deus, receberão apenas dos homens, porque eles fizeram apenas para serem vistos pelos homens. Jesus ilustra isso aqui muito bem, que era uma realidade religiosa da época dele. Mas hoje em dia nós também vemos isso acontecendo, se repetindo dentro das igrejas. As pessoas que são convertidas, que já se arrependeram dos seus pecados, que servem a Deus, muitas vezes estão fazendo as suas boas ações, o seu trabalho para o Senhor, de forma em que as suas intenções, por trás daquilo que se vê, são negativas. Alguns fazem para enricar, alguns fazem para ter fama, alguns fazem para ter a aprovação dos seus líderes, dos seus pastores. Alguns fazem apenas para o seu prazer. Não fazem com a intenção de ajudar ao outro. Não fazem com a intenção de ver o reino de Deus crescer. Não fazem com o coração limpo e sem interesses de retorno. E isso será avaliado. E será, dependendo da intenção, que é boa ou é má. Aquela que Deus conhece, aquela que Deus sabe, porque Deus conhece os nossos corações e as nossas intenções. Essas obras é as que definem se são ouro, prata, pedras preciosas ou se serão madeira, feno e palha. Porque Deus julgará a intenção do nosso coração. Devemos todos os dias nos policiar, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos mostre qual é a verdadeira intenção dos nossos corações ao fazermos boas obras, ao fazermos boas ações, ao trabalharmos para o Senhor. Para que, lá no tribunal de Cristo, nós não venhamos ser reprovados, porque as nossas intenções eram ruins. Então, no geral, o que Deus está avaliando em nós é muito mais a qualidade do que a quantidade do serviço. Algumas pessoas, arrogantemente, batem no peito, se orgulham e dizem: eu já ganhei 1000 almas, eu já ganhei 10.000 almas, eu já preguei não sei quantos países, eu já doei milhões para a obra de Deus. Cuidado com as motivações. Cuidado com o que está no íntimo, no interno, lá no fundinho do seu coração. Não é fazer por fazer, não é realizar por realizar, mas como realizar, por que realizar. O motivo interno é que vai ser avaliado naquele dia, não propriamente a quantidade em si. Houve verdadeiramente um amor para com os perdidos? Houve um amor para com os necessitados? Ou foi apenas uma maneira de você se autopromover? Pense nisso, meu irmão. Então, o que será julgado no tribunal de Cristo? As obras. E como serão julgadas essas obras? Serão julgadas pelas motivações interiores. A Bíblia diz: se alguém constrói sobre este alicerce. Esta palavra alicerce, na verdade, está se referindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a base de toda e qualquer obra que nós podemos fazer aqui na terra. Ele é o nosso exemplo. Ele fez por amor. Ele fez por sacrifício. Ele fez por misericórdia. Então, se Cristo fez por conta dessas coisas nobres e louváveis a Deus, é por isso também que nós devemos fazer, não por outros motivos diversos. As obras do tribunal de Cristo, elas serão avaliadas quando elas têm valor eterno. Quando elas não têm apenas valor temporário e terreno. Por exemplo, as pessoas que fazem ação social para ajudar as pessoas, moradores de rua, crianças em orfanatos, tudo isso, irmão, é muito bonito, muito lindo. Mas o que Deus está levando em conta, na verdade, são as obras que têm valor eterno, onde a base de todo o sacrifício, de todo o trabalho, de toda a obra, é o que Cristo fez. Cristo, ele veio para abençoar as pessoas, não apenas no corpo, não apenas na carne, no momento aqui. Ele veio para dar a eternidade, a salvação, a vida eterna, algo que transcende a esse nosso plano material. Então, as nossas obras, elas têm que ser baseadas em algo que traga benefício para as pessoas, benefícios eternos,
benefícios que ultrapasse apenas o plano terreno e material. Se nós fizermos boas obras apenas para esta vida, pouco proveito terá, porque serão temporárias. E um dia tudo isso findará. Agora, se realizarmos obras que, ainda que sejam humanas, materiais, de caridade, de ajuda, mas que traga um valor eterno para essas pessoas carentes, aí sim essa obra tem valor mais que humano, mais que físico. É uma obra que ultrapassa e chegará até a eternidade. Veja que o propósito principal de Cristo não era apenas curar o corpo, era curar a alma. Então, nosso exemplo maior de boas ações, de bom trabalho para Cristo, não deve ser apenas humano e material, deve ser o da eternidade. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, um pastor que tem uma grande igreja, 1000 pessoas. Se essas 1000 pessoas que estão lá, casais transformados, pessoas curadas, vidas restauradas, drogados libertos das drogas, mas se essas pessoas não forem salvas, se elas continuarem com as suas almas perdidas, no tribunal de Cristo, isto será avaliado. Porque o que importa? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o tribunal de Cristo, ele avalia as motivações e ele avalia se aquilo que você está fazendo resistirá ao tempo. Juntar um monte de gente em um determinado lugar e dar a eles um bom relacionamento, um bom convívio social, tudo isso é louvável, graças a Deus. Mas se não salvar essas almas, se essas pessoas continuarem perdidas nos seus pecados, se essas pessoas não se encontrarem com Jesus, se essas pessoas não nascerem de novo, não vai adiantar. É como Nicodemos. Era um bom religioso, um homem de boa reputação, mas que precisava de quê? Do valor eterno. Precisava de algo que ultrapassasse esse plano que ele estava vivendo. Como um bom cidadão, ele precisava nascer de novo. E foi isso que Jesus passou para ele, para que ele nascesse de novo. Então, no tribunal de Cristo, essas coisas eternas serão avaliadas. Vamos citar aqui algumas obras que são louváveis, não apenas pelos homens, mas principalmente por Jesus Cristo, pelo Senhor. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Olha só, quando você obedece o seu patrão, você não deve obedecer apenas pelo seu emprego, pelo dinheiro que você vai receber no final do mês. Você deve obedecer porque você teme a Deus, porque você tem uma reputação de servo de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, obedeça aos seus senhores como ao Senhor. Então, você está fazendo pelo Senhor e não pelo seu patrão em si. Veja que muda a concepção. A intenção da obediência mudou. Um obedece apenas pelo salário, pela promoção, para ser recompensado futuramente. Outro obedece porque teme a Deus, porque quer agradar a Deus. Que maravilha, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é perfeita. Lá em 1 Pedro 4 também fala, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Aqui, da mesma forma, servir aos outros, mas por causa de Deus. Até mesmo falamos, mas para transmitir as palavras de Deus. O nosso serviço, as nossas contribuições, as nossas ofertas, que seja para a glória de Deus e nunca para nós, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso exemplo de quem fez boas ações para glorificar o Pai. E também lá em 1 Coríntios 4:5, para reafirmar aquilo que temos falado até agora, diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz aquilo que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação.
Mais uma vez, a palavra confirma que as intenções do coração é que serão melhor avaliadas naquele dia do que propriamente as obras ou a quantidade delas. Ou seja, as motivações erradas, elas serão reprovadas, serão queimadas diante de Deus. Tudo que foi feito por orgulho, vanglória, soberba, autopromoção, vaidades, são sentimentos que diante de Deus não resistirá à força do fogo do juízo de Deus. Porém, aquilo que é feito por amor, por misericórdia, por bondade, por compaixão, por temor de Deus, para glorificar a Deus e não a si mesmo, isso resistirá ao fogo e ao juízo de Deus. Mais uma vez, lembramos aqui, esse julgamento não é para condenar a pessoa, até porque a palavra de Deus diz que Deus perdoou os nossos pecados e das nossas iniquidades ele não se lembrará mais. É o que diz a palavra de Deus. E o que a pessoa aprovada, que foi passada as suas intenções e as suas obras pelo fogo, receberá no dia do tribunal de Cristo? A semelhança dos atletas que corriam para ganhar suas coroas, suas recompensas, seus elogios, suas medalhas, assim também aqueles que fizerem boas ações e boas obras para o reino de Deus receberão coroas, galardões, como diz a palavra de Deus. A Bíblia menciona algumas coroas, algumas recompensas que as pessoas receberão por ocasião do tribunal de Cristo. Vejamos. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, existe uma coroa para aqueles que amam a vinda de Jesus. E essa coroa se chama coroa da justiça. Há também a coroa da vida. Diz a palavra de Deus: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, as provações que o homem sofre na vida, se ele perseverar em Deus, continuar firme na fé, não abandonar a sua fé, não negar a Cristo, superar as dificuldades e adversidades da vida, ele receberá a coroa da vida. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Veja que a palavra de Deus aqui diz que aqueles que sofrem perseguições, que por causa do evangelho muitas vezes são presos e torturados, e alguns até martirizados, mortos, eles receberão uma coroa, a coroa da vida. Há também uma coroa incorruptível, que são para aqueles que têm uma vida disciplinada e controlada pelo Espírito para agradar a Deus. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Há também uma coroa para aqueles que são os pastores, que é a coroa daqueles que pregam, que é a coroa daqueles que evangelizam, que fazem o trabalho da obra do Senhor, como Paulo fez lá aos Tessalonicenses. Ele diz: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? Ou seja, os Tessalonicenses, aqueles a quem Paulo pregou, era a alegria dele, a coroa dele. Essa coroa também será reservada para aqueles que fazem a obra de Deus. Então, no tribunal de Cristo serão entregues coroas, recompensas, galardões para aqueles que fazem essas obras, aqueles que se esforçaram, como Paulo ilustra aqui a respeito do atleta. Vocês não sabem que, dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aqui ele usa essa ilustração do corredor, do atleta, que no final será coroado. Assim é a vida cristã. Nós não estamos aqui visando essas coisas, ou fazendo por essas coisas, mas automaticamente, por fazermos isso, por agradarmos a Deus, por sermos fiéis, por nos submeter à vontade de Deus,
por amar as pessoas, evangelizarmos, pregarmos, fazermos boas obras, boas ações, praticarmos para Deus com alegria o trabalho do Senhor. Isso nos trará recompensa. O Senhor é justo para recompensar a cada um. Um ponto importante que temos que destacar a respeito das coroas e dos galardões é que essas recompensas que muitos receberão no tribunal de Cristo, elas não podem ser algo que esteja ligada ao seu próprio eu, ao seu ego ou às suas vaidades. A palavra de Deus diz aqui, lá em Apocalipse, que os 24 anciãos se prostraram diante dele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui nós temos a conclusão do sentido do trabalho e da recompensa do cristão diante de Deus. Os 24 anciãos lá no céu, que João viu na sua visão, no livro do Apocalipse, é uma representação da igreja de Deus lá no céu. E a palavra fala que eles pegam as suas coroas e, prostrados diante de Deus, colocam as suas coroas diante daquele que vive para sempre, o Deus Todo-Poderoso, que é digno de receber todo louvor e toda glória. No final das contas, todos aqueles que receberão as suas coroas, as suas recompensas, darão a Deus o louvor, a glória, porque Ele é digno de receber, porque Ele é que fez todas as coisas. Se fizemos alguma boa ação, não é porque somos bonzinhos, é porque Ele nos capacitou, nos deu o seu Espírito para entendermos as coisas espirituais, a palavra de Deus. E essa palavra nos fez, por amor, por misericórdia, por obediência a Deus, fazermos boas coisas que agradam a Deus. E essas coisas que agradam a Deus, quando chegarmos no céu, perante o tribunal de Cristo, nós daremos a Ele a glória. Aquele elogio, aquela recompensa, aquele galardão que recebemos, nós reconheceremos que não fomos nós mesmos que produzimos. Foi Ele que nos deu, foi Ele que nos capacitou. Quem entender as recompensas lá do céu por essa ótica, está apto a receber os louvores, as honras e os galardões de Deus. Porém, quem acha que lá no céu vai receber de Deus e vai ostentar, andar lá pelas ruas de ouro, mostrando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, olha aqui para as minhas coroas, esse, na verdade, está muito enganado. Porque a Bíblia diz, aqueles 24 anciãos que têm coroas sobre as suas cabeças, eles darão ao Senhor como honra, como glória, como aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é que fez todas as coisas. Esse é o sentido do tribunal de Cristo. Esse é o sentido de vivermos fazendo coisas que agradam a Deus. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós faremos boas ações aqui na terra, não para nós mesmos, mas para o Senhor, aquele que é digno de receber o nosso louvor e até mesmo aquilo que nós recebemos de Deus como presentes, como galardões, nós devolvemos a Ele, porque Ele é que é digno, porque se fizemos alguma coisa, é porque Ele nos capacitou. Se amamos alguém, é porque Ele colocou amor no nosso coração. Louvado seja o Senhor. Quando acontecerá esse tribunal? Existem alguns pensamentos de quando esse tribunal acontecerá. Alguns até o associam ao último julgamento, o julgamento do grande trono branco, que será um julgamento único para todas as pessoas. Nós não cremos assim. Os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, acreditam que o tribunal de Cristo ocorrerá no céu, no mesmo período em que acontecerá a tribulação aqui na terra. Ou seja, durante o período de 7 anos de tribulação, que acontecerá aqui na terra, a igreja será arrebatada e lá no céu acontecerá o tribunal de Cristo. Paulo tinha essa esperança quando ele diz: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos de nossa habitação celestial, porque
Estando vestido, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos de nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui nós vemos Paulo dizendo que nós teremos uma habitação, um edifício no céu. Nós cremos que é exatamente por ocasião do arrebatamento que nós iremos para o céu e estaremos com o Senhor. O Tribunal de Cristo também traz para nós uma noção de seriedade, de santidade, de reverência e de temor às coisas de Deus. Porque sabemos que seremos avaliados, todas as nossas obras serão colocadas e provadas pelo fogo. A palavra de Deus diz: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Veja que a orientação do apóstolo João é que nos purifiquemos, para que nós possamos também vermos e sermos como ele é. Daí a necessidade de uma vida santa e separada das coisas do mundo. Isso é algo relevante para que nós levemos a sério a vida que temos em Deus aqui neste mundo. Não podemos nos comportar como as pessoas que não conhecem a Deus. A vida do crente é uma vida diferenciada. Por isso que a Bíblia, quando chama santo, ele está dizendo separado. Não propriamente aquele santo da imaginação das pessoas, mas ele é separado das atividades, ele é separado das práticas, dos procedimentos e da vida que as pessoas vivem. Ele é diferente para a glória de Deus. O Tribunal de Cristo também nos incentiva a termos perseverança para com o trabalho do Senhor. Não podemos ser preguiçosos, negligentes, inertes, pessoas sem nenhum esforço ou vontade de fazer algo relevante para o reino de Deus. Não. O Tribunal de Cristo nos dá uma noção de que nós precisamos fazer o melhor para o Senhor. Nos esforçar, nos dedicar, como um atleta que está todos os dias treinando, se esforçando para poder alcançar aquilo que, na verdade, ele quer lá no final. A mesma coisa, o soldado que ele treina, se esforça para poder defender o seu Senhor, para defender o seu rei. Assim deve ser o servo de Deus. Nas ilustrações que Paulo faz, seja a respeito do atleta, seja a respeito do soldado, que ele se esmere, que ele se esforce, que ele dê o máximo de si para que possa agradar a Deus. Todas essas coisas relacionadas à obra de Deus, geralmente está intimamente ligada em fazer o bem ao próximo, em fazer algo pelo próximo, em que o nosso amor seja externado em relação àqueles que estão à nossa volta. Servir a Deus não pode ser algo apenas para o nosso benefício. É claro que quando servimos a Deus, nos beneficiamos de muitas coisas, porque Deus nos abençoa e nos recompensa. O nosso objetivo deve ser também o bem do outro. Foi assim que Jesus agiu, foi assim que os apóstolos agiram, vendo a necessidade de ajudar aos outros, principalmente no sentido espiritual, de salvá-los, de levá-los ao conhecimento da verdade. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens.
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, o objetivo dessas ilustrações que Paulo usa, tanto do atleta quanto do soldado, é para agradar o seu Senhor. Assim devemos fazer também, agradando a Deus, fazendo as obras de Deus aqui na terra. E Deus recompensará a cada um de nós, segundo as obras de cada um. Por que faremos isso? Porque queremos, porque somos ambiciosos, alimentados por vaidades? Não, porque queremos agradar a Deus. Faremos isso não para que venhamos ganhar a salvação. Não, porque a palavra de Deus diz que a salvação não é pelas obras, como diz. Veja, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Então as nossas obras não é para nos salvar, mas se nós somos salvos, as nossas obras devem glorificar a Deus e não a nós mesmos. Não devemos fazer por medo de perder a salvação. Não, a nossa salvação está em Cristo, está segura em Cristo, na obra que Ele fez e realizou lá no Calvário. Então não depende das minhas obras para me salvar. E se eu não fizer as obras, isso não quer dizer que eu vou me perder, mas as obras servem para que, na verdade, eu mostre o quanto de graça, o quanto de grato, o quanto eu reconheço o que Cristo é na minha vida. Por conta disso é que eu faço as obras para poder agradar a Deus. Então eu gostaria de fazer você refletir um pouco, irmão. Como você tem gastado todo o tempo da sua vida que Deus tem te dado? Como você tem usado todos os dons que Deus tem te dado? Todas as habilidades que você tem nesta vida? Como você tem gastado todas as suas forças e a sua saúde? Aquilo que você tem desempenhado, tanto esforço e tanta dedicação. Onde você tem aplicado tudo isso? É apenas para você? É apenas para esses 50, 70, 80 anos que você vai viver aqui na Terra? Pense em fazer algo também para o reino, para algo eterno, algo para Deus. Esse é o sentido do Tribunal de Cristo. Pense também qual a motivação, você que já faz algo para Deus, você que já realiza alguma obra para Deus. Pense no fundo do seu coração, qual a motivação de tudo isso? É uma motivação pura? É para glorificar a Deus? É em prol do reino, do crescimento, da salvação das vidas, das almas? Ou é algo apenas para você? Para lhe fazer sentir bem? Para amenizar a sua consciência? Ou para, quem sabe, bater no peito e dizer, eu fiz mais do que o fulano? Pense um pouco sobre isso também. E pense, por último, eu estarei um dia diante de Deus. Eu estarei diante do tribunal de Cristo. E o que vai acontecer lá? E como eu serei tratado lá? As minhas obras serão avaliadas e passarão pelo fogo de Deus. Elas vão resistir ou elas vão ser destruídas? Que Deus tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, nos dê cada dia mais amor pela obra do Senhor e que tudo o que nós façamos nessa terra seja para a glória, a honra e o poder daquele que tudo pertence e que é digno de receber todo louvor, porque foi Ele que fez todas as coisas. Até mesmo a nós e aquilo que nós fazemos vem dele. Por isso, toda honra, toda glória, toda exaltação somente a Ele, o Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre escatologia, que você acompanha aí no canal, na playlist Escatologia. Assista as aulas na sequência para você entender mais sobre a palavra de Deus. Ajude também o canal compartilhando esse vídeo e se você quiser ajudar financeiramente, você pode adquirir qualquer produto nos links que estão aí abaixo. Assim você estará ajudando ao canal e também crescendo espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.